Olá, meu querido. Hoje eu trago uma reflexão sobre a Igreja do Senhor. Vale lembrar que a Igreja do Senhor é você, sou eu, somos nós. A Igreja do Senhor são pessoas que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, buscaram viver para Ele. Só que, lendo Apocalipse, o livro da Revelação, quando o apóstolo João, estava lá na ilha de Patmos e teve essa revelação, no capítulo 2 e no capítulo 3, fala de 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia, cujo recado a essas igrejas o próprio Jesus ditou para João. Então eu queria rapidamente falar sobre essas igrejas. Lá em Apocalipse 2, a primeira carta descrita é a igreja de Éfeso. Ele diz que é uma igreja soberba, com falta de amor. E ele diz assim, arrependa-se, lembre de onde caiu e pratique as obras que praticava no início, pois você abandonou o primeiro amor. Mas no comecinho ele fala assim, eu conheço as tuas obras. Então, nosso Senhor Jesus, ele conhece a tua obra, conhece as tuas obras, ele conhece, ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você tem feito e o que tem deixado de fazer. E esse foi o recado para a igreja de Éfeso. E ainda fala assim, ao vencedor, ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ele fala para se arrepender, para voltar a praticar as primeiras obras. Aquele que conseguir vai ter acesso à salvação. Mas como assim? Jesus está falando para uma igreja que não estava bem alinhada a ele, sim, mas que deu uma advertência: arrependam-se, pratiquem as primeiras obras, lembre-se de onde caiu. Qual foi a situação que te fez cair? O que te fez cair, meu irmão? Lembra? Reflita e volte. Erga-se novamente e pratique as primeiras obras. Ao que vencer, ao vencedor, quem conseguir fazer isso aí, o Senhor vai dar o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Então a segunda igreja é a igreja de Esmirna. É uma igreja, que Jesus classifica como uma igreja sofredora e uma igreja pobre. Olha que interessante. Mas olha o que ele fala: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Você já conheceu alguém assim? Bem humilde, mas com uma sabedoria, com uma riqueza, com um tratar, intuição dada pelo Espírito de Deus. São riquezas que não se compram. Dinheiro algum pode comprar a sabedoria. E essa sabedoria divina, ela vem do alto e nos torna ricos. Riqueza de verdade é ter abundância, em conhecimento espiritual e ser parecido com o nosso Senhor. E ele diz assim, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Ele fala mais assim, conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas são sinagoga de Satanás. Essa igreja pobre, sofredora, ela não aceitava não. Quem se dizia apóstolo e não era servo do Senhor. E ela sofria por conta disso. Teve um vídeo anterior que eu fiz que fala do sofrimento do cristão. Então, essa igreja, ela se alegrava no Senhor, mesmo sofrendo através daqueles que perseguiam a igreja e queriam impor heresias, queriam impor o que fala, o que ensina a sinagoga de Satanás. São ensinos religiosos deturpados, é a mistura. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. É uma igreja idólatra. Era uma igreja que tolerava os ensinos de Balaão. De fato se vendeu. Ele profetizava para quem pagava mais. É triste isso, né? A outra igreja é a igreja de Tiatira. É a igreja supersticiosa. É a igreja da superstição e da feitiçaria. É uma igreja que comia alimentos sacrificados aos ídolos. É uma igreja que cometia adultério. Então essa igreja de Tiatira
Senhor Jesus ele fala, eu conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, tolera a imoralidade, aos ídolos e os ensinos que induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Sabe, meu irmão, ou é viver para Deus, ou é viver para os ídolos, para outros deuses. Você só pode ter um Deus. A outra igreja é a igreja de Sardes. É uma igreja que tinha a fama de estar vivo, de ser avivada. De repente os cultos dessa igreja eram cultos de celebração, cultos para frente, sabe? Cultos animados. Só que olha o que o Senhor Jesus fala: conheço as suas obras. Jesus conhece tudo, irmão. Jesus te conhece, meu querido. Jesus sabe o que está no teu coração. Conhece as tuas obras boas e as ruins. E Ele pode te aperfeiçoar. E Ele diz assim para a igreja de Sardes: conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, alguns poucos não se contaminaram, não mancharam as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. E a igreja de Filadélfia, a penúltima igreja aqui dessa reflexão, é uma igreja que ela tem por característica ser fraca, estar fraca, porém fiel. E o Senhor fala que ela é forte. Olha que interessante. A igreja de Esmirna, ela é pobre e o Senhor fala que ela é rica. A igreja de Filadélfia é fraca e o Senhor fala que é forte. Essa é a igreja que vai experimentar o arrebatamento. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. A igreja de Laodiceia é uma igreja que tem a característica, o Senhor fala que ela é uma igreja morna. O Senhor fala assim: eu conheço as suas obras, sei que não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Olha o que Jesus fala para a igreja. Enquanto a palavra do Senhor, enquanto o Espírito Santo está falando contigo, meu irmão, há chance, há esperança. Conserta o teu caminho, endireita as tuas veredas. Se prepare para encontrar com o Senhor Jesus, que virá buscar a sua igreja. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono,
assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Enquanto há vida, há esperança. Toma uma posição diante do Senhor. Persevera no caminho correto que você tem estado. E mude de direção no caminho equivocado que você tem andado. Que o Senhor te instrua em tudo para a sua glória.